Glória seja dada ao nome do Senhor. Deus, Ele é fiel. Quero passar agora a palavra, Diácono Silas vai nos trazer a palavra do Senhor nesta noite. Desde já, Deus abençoe a todos aqui nesta noite, o pastor Rosário, sua casa, sua família, os demais obreiros, todos. Deus abençoe. Deixei aqui o meu agradecimento, em nome de Jesus. Eu salve a igreja da paz do Senhor. Amém, irmãos? Pastor Rosário, Deus abençoe poderosamente a sua vida. Irmãos, o pastor na quarta-feira no culto dos varões, no final do culto ele falou assim: irmão, prepara a palavra. Só que eu achei que ele estava brincando. E como eu trabalho na secretaria, eu tinha uma informação que eu achei que ele não tivesse, né? Que hoje era culto e ação de graça do pastor Rosário. Na quinta-feira eu cheguei para minha esposa e falei assim: ó, por favor, para mim, manda mensagem para a mãe Angelina, só para confirmar que ela deve estar organizando o culto do pastor. Só para ela confirmar que o pastor presidente vai estar trazendo a palavra, ou se vai estar alguém aqui. Aí ela falou: não vou mandar nada não, mas pode ir tranquilo, que alguém vai estar lá trazendo a palavra no aniversário do pastor. E eu vim tranquilo, né? Mas ela falou assim: mas de qualquer forma você lê a palavra. E graças a Deus eu li, mano, porque eu estava tranquilo ali, que eu pensei, o pastor presidente vai estar aí. Eu não vi o pastor, mas vi o nosso irmão Quito aqui, né, irmão Marquinhos, o irmão vai trazer a palavra. Mas abra sua Bíblia aí, irmãos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Atos 4, 12, eu vou tentar correr com a palavra. Não é a mensagem, irmãos, porque os pregadores estão aqui, né, no púlpito. Eu sou apenas um professor de escola bíblica, então eu gosto de contar história da Bíblia que te faça refletir acerca das coisas de Deus. E esse texto aqui me chamou a atenção, e alguns meses atrás eu comecei a escrever sobre ele, até conversei com os irmãos ali no navio. Atos capítulo 4, versículo de número 12, diz assim: e em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pela qual devamos ser salvos. Pode se assentar, irmãos? Salvação só em Cristo Jesus, irmãos. Eu vou tentar correr naquilo que eu anotei aqui, mas eu gostaria que você ficasse atento a algumas coisas que Deus tocou meu coração para te falar nessa noite. O texto vai dizer, irmãos, que Pedro e João saíram de suas casas por volta de 3 horas da tarde para ir para a igreja orar. Olha isso, irmãos. Eles estavam indo ao templo orar cerca de 3 horas da tarde para a oração da tarde, que era 3 horas. E a Bíblia vai nos contar que a caminho do templo, naquela rua que dava ao templo, eles resolveram entrar no átrio pela porta chamada Formosa. E a Bíblia vai contar que naquela porta era colocado um coxo para mendigar, e todos os dias esse homem era colocado ali para receber alguma esmola, para que com aquela moeda ele pudesse sobreviver. Era a única forma dele sobreviver, era receber uma moeda de quem passava ali e ter o dinheiro para o seu sustento. E aquele coxo, se você observar, irmãos, ele era bem esperto. Quem colocava ele ali era esperto. Por quê? Era colocado num ponto estratégico, na porta do templo. Porque quando você vai para a igreja adorar a Deus, louvar a Deus, cultuar a Deus, normalmente o nosso coração está mais aberto, tanto para receber algo de Deus, quanto dar algo para alguém. Porque se você vem para a igreja e vê alguém na porta pedindo e não se compadece dele, como é que você vai entrar aqui para adorar a Deus? Como vai estar em você o amor de Deus, se você não teve compaixão de um próximo à porta pedindo uma esmola para sobreviver? E então aquelas pessoas estrategicamente colocavam aquele homem para mendigar ali. Só que interessante, irmãos, que esse homem era colocado ali há muitos anos. Há anos esse homem era colocado ali, e eu creio que todos esses anos, alguém passou por ali, e aquele homem recebia uma moeda, recebia uma esmola, e aquele homem sobrevivia
daquelas moedas que ele recebia na porta daquele templo. E naquele dia não foi diferente. Aquele homem acordou e alguém falou com ele: vamos que nós vamos carregar a porta do templo. O homem era coxo, não andava. Ele se encurvava em cima das pernas. Não sei se alguém aqui já viu alguém que tem a perna requisitada, a perna torcida ou é coxo. Ele senta em cima das pernas e não tem condição de andar. Se ele tenta, ele vai como se arrastando, engatilhando. E aquele homem era colocado ali. Naquela manhã ele acordou, naquela tarde ele foi colocado ali. E ele pensou o seguinte: talvez hoje eu consiga a moeda para todo o final de semana. Talvez hoje eu consiga o pão de amanhã. E quando aquele homem é colocado ali na porta daquele templo, naquele dia, 2 homens saem de casa com a intenção de entrar na igreja para orar, Pedro e João. E quando eles estão indo para o templo, a Bíblia fala, irmãos, vamos correr um pouquinho para chegar em Atos 12. Quando eles estão indo para o templo, quando eles estão chegando à porta para entrar no átrio, aquele homem sentado ali fala assim: olha, me dá uma esmola. A Bíblia fala que quando aquele homem pede uma esmola, Pedro e João vira para ele, irmãos, isso é interessante, vira para ele assim: olha para nós. O homem era coxo, ele estava sentado. Para o homem olhar para Pedro e João, tinha que olhar para cima. Para Pedro e João olhar para ele, tinha que olhar para baixo. Ele está sentado aqui, na porta. E o homem fala, Pedro fala assim: olha para nós. Agora olha algo aqui. Se alguém te pede alguma coisa, normalmente você nem olha para dar. Você cata as moedas que estão no carro, cata a moeda que está no bolso, ou a notinha de R$2, estende para ele, e na maioria das vezes você nem olha para ver quem é que você está dando a moeda. Agora, se alguém te pede e você fala assim: olha para mim, na mente daquele homem o que ele pensou: pronto, é a moeda do mês inteiro. Conseguiu o pão do mês inteiro. Eu pedi a moeda, ele pediu para mim olhar. Conseguiu o pão do mês inteiro. O coração daquele homem deve ter saltado. Olha para mim. E ele olhou. E a Bíblia fala que ele orou esperando receber alguma coisa. Aí Pedro e João, irmãos, eles nem tinham entrado na igreja ainda, estavam indo orar. Mas o texto fala que eles estavam cheios do Espírito Santo. É isso que faz a diferença. Não precisa nem entrar na igreja para ser cheio. Ele era cheio, mas mesmo assim estava indo para a igreja buscar poder. Estava indo para a igreja orar. E ele fala: olha, e o homem olhou. Ele falou assim: olha, eu não tenho ouro, não tenho prata. Eu acho que aquilo foi um choque para o homem que esperava receber dinheiro do mês. O dinheiro do pão da semana, e foi um choque. E por certo, eu imagino isso, quando estou lecionando ou lendo isso aqui, irmãos, por certo o semblante daquele homem caiu. Porque a esperança dele era a moeda. A esperança dele era o pão do amanhã. E aquele homem me falou assim: olha para mim. E ele falou: vou ganhar mais que a moeda. Aí o homem falou: eu não tenho ouro e eu não tenho prata. Só que o versículo, a fala de Pedro não acaba aí. Pedro olha para ele de novo, e aquele homem está olhando para cima, e Pedro olhando para ele nos olhos, e fala assim: olha, o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nome de Jesus, levanta e anda. Agora, irmão, você já pensou um homem de mais de 40 anos coxo? Mais de 40 anos. Você já imaginou a perna daquele homem? Não tinha músculo. O músculo estava todo atrofiado, os ossos dele, a musculatura, os nervos não funcionavam mais. Se você engessar um braço, uma perna, ficar um mês engessado, quando você tirar, você tem que fazer fisioterapia, senão você perde movimento, fica paralisado. Você tem dificuldade de mexer. Agora imagine mais de 40 anos, ele era assim desde que ele nasceu. A Bíblia fala, irmãos, que Pedro, olha, em nome de Jesus, levanta e anda. Imagine o músculo voltando, os ossos estralando, o nervo estirando, a musculatura tornando rígida. O homem se coloca de pé na mesma hora, irmãos. É na mesma hora, igreja. Isso acontece do lado de fora, nem tinha chegado ainda na igreja. Do lado de fora, o homem se coloca de pé. Agora, ele pediu o quê? Uma moeda. E quando eu li isso aqui, eu parei para anotar mais alguma coisa. O tempo vai dar. Uma moeda. E infelizmente, irmãos, muitos estão na porta do templo, ou até mesmo dentro do templo, pedindo uma moeda. Deus tem algo muito melhor e melhor para te dar, e você está pedindo moeda. Você continua pedindo moeda.
E Deus tem algo grande para te dar e você está pedindo moeda. Aquele homem ali, o que ele queria? Algo para aquele momento, o pão do amanhã, algo passageiro, mas o que Deus tem para nós é eterno, igreja. O que Deus tem para você é eterno. Pare de pedir coisa de momento. Olhe para o homem que Deus que está mandando você olhar para ele. Olhe para Deus que você serve, o Deus que tem poder de colocar um coxo de pé e peça as coisas eternas, coisas espirituais, coisas que vão te garantir o amanhã, não coisas de momento. Esse que tem sido o nosso erro. Pedir coisa para momento, não é isso que Deus está esperando da gente. Irmãos, agora o texto. O homem salta e se coloca de pé. E quando ele salta e se coloca de pé, o versículo vai dizer que ele entra no templo. Aí eu marquei aqui, andando, saltando e louvando a Deus. Andando, saltando e louvando a Deus. Ele não entrou quietinho não, ele não entrou calado, nem de cabeça baixa. Ele entrou andando, saltando e louvando a Deus. Ele entrou fazendo barulho. E lá dentro, irmãos, acabou o culto. Acabou o culto, era um culto de oração. Culto de oração, as pessoas estão cabisbaixas, cabeça dobrada, joelho dobrado, orando com a cara na parede que os judeus faziam. Mas esse homem entrou no culto, andando, saltando e louvando a Deus. O homem acabou com o culto. E quando ele entra ali daquele jeito, o culto acaba. A oração acaba, uma multidão se une em torno daquele homem, porque eu creio que das centenas de pessoas que estavam no culto, todas que passaram pelaquela porta viram um coxo. Todas que passaram pelaquela porta viram um coxo, e algumas daquelas pessoas do culto já estavam vendo aquele coxo ali há mais de 10, 20, 15 anos. E quando as pessoas olham para o coxo, andando, saltando dentro da igreja, louvando a Deus, elas são tomadas de pavor, de temor, é o que o milagre causa. Pavor e temor. O culto acaba, as pessoas se juntam em redor daquele coxo, daquele homem, e o mais interessante, irmãos, quando as pessoas se juntam ao redor dele, ele vai para onde? Para o lado de Pedro. Ele vai para o lado de Pedro. Aí, irmãos, é aqui que começa a nossa palavra de hoje. Ele vai pular de Pedro. E Pedro, irmãos, um homem, um pescador. Se você continuar o texto, você vai ver quem era Pedro. As pessoas se juntam ao redor daquele coxo, e eram centenas de pessoas dentro daquele átrio do templo. A história diz que era o átrio dos gentios, onde além dos judeus, os gentios também podiam entrar para adorar, e tinha muita gente ali. E as pessoas se juntam ao redor de Pedro, irmãos, e Pedro, vendo aquilo, Pedro pensou assim, olha, oportunidade para falar de Jesus. É agora. É o que todo cristão tem que pensar. É o que todo cristão tem que andar com isso em mente. Todo momento é uma oportunidade de você anunciar Jesus. A multidão se uniu. Pedro abriu a boca e falou assim, olha, por que vocês estão admirados por esse homem estar andando? Seja do conhecimento de todos vocês, que é no nome de Jesus que esse homem está de pé. Esse mesmo Jesus que vocês negaram, crucificaram, entregaram para ser morto, mas Deus não leva em conta o tempo da ignorância de vocês. Olha só, irmãos, Pedro aproveitou para anunciar Jesus. Pedro aproveitou para falar quem era Jesus, o que Jesus tinha feito por eles, mostrar o erro deles em negar e crucificar Cristo, mas também Pedro deu uma solução, olha, arrependei-vos, convertei-vos, para que seja apagado vossos pecados, e venha a vós o tempo de refrigério. Aquela multidão se uniu para ouvir falar de Jesus, porque eu creio que muitos daquela multidão, alguns meses antes, tinha gritado, crucifica, crucifica, crucifica. E eles se reuniram, e eles ouviram Pedro falar unicamente de Jesus.
Pedro aproveitou a oportunidade e anunciou Jesus, só Jesus. E quando aquela multidão ouviu isso, a Bíblia fala que muitos creram. Muitos creram. Muitos creram. Enquanto Pedro ainda falava, irmãos, Atos capítulo 4, vem os fariseus, saduceus, os capitães do templo, pegam Pedro e João e aprisionam. Levam eles presos, são conduzidos presos. Provavelmente já era mais de 3 da tarde, o dia já ia quase virar noite, porque 6 horas virava a noite para o judeu. Pedro foi conduzido preso e naquela noite, Pedro e João passaram a noite trancafiados em uma cadeia. Na manhã seguinte, o Sinédrio reuniu 70 homens, 71 contando o sumo sacerdote, fizeram a meia lua assim em volta de Pedro e João. Todos eles estavam sentados e Pedro e João em pé no meio deles. E eles tinham uma pergunta para fazer a Pedro e João. E a pergunta é: em nome de quem vocês fizeram isso? Irmãos, tem algumas perguntas na Bíblia que abrem a mente da gente para a gente ir longe, né? Os irmãos que gostam de escola bíblica, né? Hoje foi dia, né? Abre a mente para ir longe. Aqueles homens, irmãos, estavam dando a Pedro e João munição para falar mais ainda de Jesus. Foi o erro deles. Foi o erro deles esse, pastor Rosário. Perguntar para o homem cheio de Espírito Santo, quem foi que mandou fazer aquilo? Em nome de quem? Aí Pedro começa de novo, irmãos. Pedro começa de novo a anunciar Jesus para um grupo de religiosos. E eu fiquei pensando, Deus, talvez não seja essa mensagem para a noite. Mas Deus falou assim, é essa mesmo. Porque às vezes tem grupos de religiosos que ensina a lei, fala da lei, diz que serve a lei, conhece Jesus, mas se vê Jesus, o nega, manda crucificar e não acredita nem se o milagre acontece na frente dele. Nem se o milagre acontece na frente dele, ele crê que foi Jesus. Ele manda perguntar assim, em nome de quem vocês fizeram isso? Versículo 7 de capítulo 4. Aí o versículo 8 vai dizer de novo, e Pedro, cheio do Espírito Santo, começou a lhes falar de Jesus. E falou de Jesus. E falou de Jesus. Olha, fique sabendo que foi em nome de Jesus, o Nazareno. Aqueles que vocês crucificaram. Mas Deus o ressuscitou do morto. E como ele está vivo, é no nome dele que o homem estava lá. O coxo estava lá, é o nome dele que este está de pé diante de vós. E fica sabendo de uma coisa. Aí Pedro fala, o versículo 12 do capítulo 4. Em nenhum outro nome há salvação. Pedro anuncia isso, irmãos, para 71 homens que eram conhecedores da lei. Sacerdotes, fariseus, escribas, que copiavam o mandamento, ensinavam o mandamento. Ele vira para esses homens em volta dele, enquanto ele está de pé, e fala assim, olha, em nenhum outro nome há salvação. E essa verdade, irmãos, essa verdade continua a mesma. 2021, a mensagem é a mesma. A igreja anuncia a mesma palavra. Em nenhum outro nome há salvação. Salvação só em Jesus. Pedro sabia disso. João sabia. O coxo ficou sabendo. E aqueles 71 homens em volta de Pedro souberam que salvação só em Jesus. Salvação só em Jesus. Aí eu fiquei me perguntando, Senhor, e se as pessoas disserem assim, mas eu sou bom, eu faço bem, eu dou esmola, eu ajudo, que às vezes a gente vai conversar, né, no trabalho, a gente vai conversar com as pessoas e a resposta deles é essa, não, mas eu sou muito bom, eu acho que eu sou até melhor que algum cristão, eu faço bem, eu faço isso, eu faço aquilo. Aí Deus me falou assim, ó, fala de Cornélio, Atos capítulo 10, eu sou bom, eu dou esmola, eu ajudo, faço oração, faço jejum. Aí Deus falou assim, ó, manda chamar Pedro.
Cornélio, manda chamar Pedro, que ele vai falar para você que em nenhum outro nome há salvação. Você pode ser bom, dar esmola, orar, jejuar, mas se você não aceitar Cristo como seu Salvador, não tem como você alcançar essa salvação. E eu fiquei pensando, irmãos, para a gente encerrar, o nosso tempo acabou. Antes de virar aqui a conclusão, eu fiquei pensando nesse homem no meio. Eu fiquei pensando nesse coxo do meio. O homem estava na porta, irmãos. O homem passou mais de 40 anos. O versículo vai dizer que mais de 40 anos ele era coxo. E no momento que Deus coloca ele de pé, ele entra aqui dentro. E esse é outro texto que eu escrevi, só essa parte. No momento que Deus coloca ele de pé, ele entra aqui dentro, andando, saltando e louvando a Deus. E quando eu vi isso aqui, eu me perguntei, como é que eu entro aqui? Como é que você entra aqui depois do dia que Deus te encontrou na porta, te colocou de pé? E foi no nome de Jesus que alguém te encontrou na porta, te colocou de pé. E como é que você entra aqui dentro hoje? Porque aquele homem ali, irmãos, era só coxo. Porque tem pessoas em nosso meio que a questão era muito pior do que a enfermidade na perna. O pastor contou aqui que há 35 anos ele serve a Deus. Mas o pastor já contou aqui também nos nossos cultos de ensino que alguém foi na casa dele, no culto de oração, não é isso, pastor? As irmãs de oração, e anunciaram Jesus para ele. E alguém falou para ele, em nome de Jesus, levanta. E ele se colocou de pé, e há 35 anos ele entra aqui louvando a Deus. E eu fico pensando, irmãos, como é que nós entramos aqui? Depois do dia que Jesus te encontrou na porta, te colocou de pé, você não tem motivo para entrar aqui dentro cabisbaixo. Você não tem motivo para entrar aqui triste. Passe a luta que for na sua casa, no seu trabalho, na sua empresa, mas quando chegar na porta, lembra que um dia você estava jogado lá e não tinha o direito de entrar aqui, mas Jesus te colocou de pé. Entra aqui andando, saltando, pulando e louvando a Deus, porque salvação só no nome de Jesus. Deus em Cristo te abençoe, amém? Aleluia. Vai dando glória a Deus aí, irmãos. Hoje é festa, hoje é festa. Levanta a mão e dá glória. Como você entrou aqui, levanta a mão e dá glória. A Deus seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Se porventura entre nós tem alguém que ainda não aceitou a Jesus como teu Salvador, hoje é noite especial. Você que entrou aqui nesta noite sente que falta algo na tua vida, presença de Jesus. Levante a tua mão e venha aceitar Ele como teu único e suficiente Salvador. Há entre nós alguém? Há entre nós alguém que deseja aceitar o Senhor como teu Salvador? Levante a tua mão. Essa oportunidade é única, porque Jesus está de braços abertos esperando por você. Pela live, se tiver alguém, bote nos comentários lá que você está se entregando para Jesus. Amém? Se não tem ninguém, que Deus abençoe a todos nesta noite no nome de Jesus. Finalizo a minha palavra entregando para o nosso pastor Rosário essa simples lembrança, em nome de todos os departamentos, amém? De toda a igreja, com muito amor e carinho que nós temos pelo Senhor, que nós o respeitamos o Senhor, que o Senhor possa continuar firme, sempre constante na obra do Senhor. Que Deus abençoe. Uma
salva de palmas para o pastor Rosário, no nome de Jesus. Bem forte, irmãos. Bem alegre, glorificando a Deus. Que direi ao Senhor por todos os benefícios? Que dizer numa hora dessa? Irmãos, a minha palavra para a igreja é de gratidão. Já falei da próxima outra vez, eu não sou merecedor, irmãos, desse carinho que os irmãos têm pela minha vida. Mas, de outro lado, eu quero agradecer, porque eu sei que não é para o Rosário, é para o pastor Rosário, sabe, o pastor. E aí a Bíblia fala que nós temos que honrar os nossos pastores, né? Honrar o nosso líder. Então o que os irmãos estão fazendo justamente é isso. E eu agora, como Rosário, eu quero agradecer de coração. Que Deus possa retribuir, irmãos, todas as bênçãos do céu possível para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, sabe, irmãos, que ela possa cair em abundância, sabe, que conforme nós honramos o líder, nós estamos honrando a Deus. Quando nós honramos o nosso pastor, irmãos, a honra é para Deus, porque foi Deus que colocou ele aqui.